Febre amarela. Vocês sabem o que é essa doença e do que ela se trata? Sua origem, formas de prevenção, transmissão, tratamentos e vacinação? De forma simples e prática, podemos explicar para vocês. Se acomode e aproveite o conteúdo. A febre amarela é registrada no Brasil desde o século XVII. O primeiro caso conhecido ocorreu em Pernambuco, em 1685, com um surto de 10 anos. Na mesma década, a doença chegou até a Bahia, com 25 mil doentes e 900 mortos. A primeira autópsia de morte por febre amarela foi realizada em 1692. Ficou marcada pela podridão no fígado, muito parecida com a hepatite. Depois desse primeiro surto, a doença sumiu por 150 anos e por volta de 1850 ela voltou. E foi nessa época que, após estudos do médico Carlos Finlay, foi constada a presença do mosquito no ciclo de transmissão da doença. Mas isso levou muito tempo de estudo até chegar na comprovação. No Congresso Pan-Americano Cuba, por volta do século XIX, foi divulgado de fato a ligação entre o mosquito e a doença, e que a propagação da febre amarela pode ser eficazmente reduzida pelos meios destinados à destruição do mosquito e à proteção dos enfermos contra a picada deste. Oi, gente, o meu nome é Júlia e eu sou estudante de medicina veterinária. Eu vim contar pra vocês a minha experiência com a febre amarela. Eu havia feito um projeto de extensão no norte do país, fiquei lá algumas semanas. Logo após, quando eu retornei pra minha cidade, eu comecei a apresentar os sintomas, que de início são aqueles sintomas bem parecidos com o da dengue. A febre, a dor muscular, aquela perda de noção, e o que fez eu me confundir no começo também com isso, justamente por achar que seria uma dengue. Mas como a gente que estuda na área da saúde, tanto os profissionais de saúde como os estudantes da área da saúde, a gente acaba entendendo melhor disso. E no caso dos veterinários, justamente por se tratar de uma zoonose. Eu acabei percebendo a piora desses sintomas e prontamente me desloquei para uma unidade de saúde. A princípio, eles me medicaram, fizeram o teste, os exames e constataram que eu realmente estava com febre amarela. Entretanto, os dias foram se passando e os meus sintomas não melhoraram nem se estagnaram, eles pioraram. Afinal, o que é essa doença? A febre amarela é uma doença infecciosa grave causada por um vírus e transmitida por vetores, que, como visto anteriormente, assombrou a população brasileira de maneira grave por muitos anos. Normalmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou são sintomas considerados leves, mas existem casos e casos. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemococcus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue no caso. A infecção acontece quando uma pessoa que nunca contraiu a febre amarela ou está com a vacina incorreta contrai ela com a picada de um mosquito infectado. Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados. Os macacos podem desenvolver a febre amarela silvestre tendo a quantidade de vírus o suficiente para infectar mosquitos. Uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra, entretanto, os macacos são tão vítimas da doença quanto nós, já que eles também podem ser levados a óbito pela doença. Estudos baseados nesses primatas servem de alerta para a população. Por exemplo, ao se deparar com os sintomas de febre amarela, deve-se procurar um médico na unidade de saúde mais próxima e informar sobre qualquer atividade em área de risco. O mesmo serve para os animais, já que quando há ocorrência de casos nessas espécies, os veterinários são responsáveis por informar às autoridades. Como já dito, os macacos se contaminam e ajudam a identificar aonde há transmissão. Porém, infelizmente, são vítimas da doença igual aos humanos e da falta de informação sobre febre amarela. Existem inúmeras ocorrências de violência contra esses animais, por parte da espécie humana, que os mata e agride, achando estar, de alguma maneira, se livrando da doença. Mas vale alertar, matar ou agredir macacos ou qualquer animal silvestre é um crime ambiental. As pessoas podem sentir os seguintes sintomas: dores locais, costas, no abdômen ou nos músculos, no corpo, calafrios, fadiga, febre, mal-estar ou perda de apetite, e no aparelho gastrointestinal, náusea ou vômito. Também é comum delírio, dor de cabeça, pele e olhos amarelados e sangramento.
As complicações surgirão perante os sintomas. Podem ser hemorragia na gengiva, nariz, estômago e intestino, insuficiência no fígado e rins, disfunção cerebral que pode variar entre delírios, convulsões e coma, e também frequência cardíaca lenta. Ela pode evoluir para a fase tóxica e causar problemas cardíacos, hepáticos e até levar a óbito. Por isso, é importante procurar atendimento médico o mais rápido possível caso você apresente determinados sinais e sintomas, principalmente se morar em áreas de risco ou se tiver ido para uma. Se houver essas complicações, haverá intervenção médica e o paciente provavelmente será internado. Justamente por ter essa piora no quadro e nos sintomas, eu me enquadrei no quadro de sintomas graves, o que fez eu ser internada. Eu fiquei internada durante 4 dias, fazendo todo o tratamento no hospital. O tratamento foi feito com remédios, antibióticos e oxigênio. Eu fiquei no oxigênio porque eu estava com uma dificuldade muito grande para respirar, o que é normal da doença. Fiquei internada durante 4 dias e tem essa diferença, a gente percebe isso, a diferença de você estar com sintomas, por pior que eles sejam, dentro da sua casa, para no hospital. Porque eles têm uma atenção maior com você, até mesmo pelo quadro de contaminação. Então, quando você apresenta, você aparece com uma doença dessas, eles entram em contato, eles fazem uma busca para entender como essa doença chegou até você. Então, tem toda uma coisa, não é você chegar lá só e, estou com febre amarela, eles tratam totalmente isso. Enfim, fiquei no oxigênio, os dias foram passando, eu fui melhorando. Entretanto, essa perda de noção que vários pacientes da febre amarela se queixam, inclusive eu, é uma coisa que realmente deixa a gente bem chateado. E os dias foram passando, eu fui melhorando até que eu tive alta. Não existe um medicamento capaz de eliminar o vírus do organismo. O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas da doença e evitar que ela se agrave, podendo ser realizado em casa, desde que seja orientado pelo médico ou infectologista. Nos casos mais graves, o tratamento deve ser feito com internação no hospital, com o uso de soro, remédios na veia e oxigênio, para evitar complicações graves, como hemorragias ou desidratação, que podem levar o paciente a óbito. O médico pode também receitar o uso de alguns remédios, dependendo do tipo de sintoma que a pessoa apresenta, como remédios antipiréticos, remédios analgésicos, protetores do estômago e remédios contra vômitos e náuseas. A vacina da febre amarela está disponível em postos de saúde e em clínicas privadas. Indica-se em caso de viagem para regiões silvestres, rurais ou de mata que a dose seja aplicada pelo menos 10 dias antes. Agora, para quem vive em áreas de risco da doença, o Ministério da Saúde recomenda para as crianças a aplicação de uma dose aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos. Para pessoas a partir de 5 anos de idade que receberam uma dose da vacina, é preciso um reforço. Para quem nunca foi vacinado ou não possui comprovante de vacinação, é necessário administrar a primeira dose da vacina e um reforço após 10 anos. Pessoas que já receberam 2 doses da vacina ao longo da vida já podem ser consideradas protegidas. Alertam os especialistas, casos de contraindicação. A vacinação não é indicada para gestantes, lactantes, pessoas imunodeficientes, como os pacientes com HIV ou outras doenças congênitas, e para quem tem alergia a ovo. Acredito que uma das coisas que foi crucial para que eu me contaminasse novamente foi o fato de que eu me vacinei há muito tempo atrás e não tomei o reforço. E, em contrapartida, também associada a isso, eu viajei para uma zona rural que tem um grande índice de febre amarela. E o recomendado é que a gente, quando vá se locomover, viajar, ir para esses lugares de risco, que são mais propícios a essa doença, a gente se faça a vacinação pelo menos 10 dias antes. E não foi o que eu fiz. Então, coisas bem errôneas, né? Porque, como eu havia falado anteriormente, a gente, por ser estudante da saúde, nós devemos atentar mais essas datas e tudo isso. E não foi o que eu fiz. Mas a doença em si foi um choque. Eu fiquei bem chateada, fiquei com medo, principalmente pelo fato dela ser uma doença transmissível e uma zoonose. Enfim, foi feito todo o mapeamento dessa doença e até que os profissionais entenderam, foi porque eu fui para uma região rural onde tem maior índice dessa doença. Enfim, foi um choque, mas foi um alerta para que eu me atente mais referente às datas, tanto de qualquer tipo de vacina, porque, como todos nós falamos, e principalmente nessa época que estamos vivendo, toda vacina importa, toda vacina tem uma função e vacinas salvam vidas. Se vacine você também, porque a febre amarela me atingiu.
e eu me curei, mas não são todos que têm essa chance de se curar e estar aqui novamente. Então, vacinas importam, não deixe a febre amarela te atingir como ela me atingiu.